Salve, touro! Vocês estão bem? Nossa, lembrei daquele cuecão de couro. E aí, vocês estão bem, taurinas, taurinos do meu pequeno coraçãozinho? Como é que vocês estão? Gente, vamos lá para a leitura de vocês, sem mais delongas. Vai, Murphy? Ah, ele foi para sapateira. O negócio dele é sapateira agora. Esqueci que eu ia falar. Gente, são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão tarô, é uma questão sua. Esta leitura pode estar espelhada, ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo. Lembrando que leitura espelhada, né, é quando dá para inverter os papéis ou quando ela ressoa com alguém que você esteja lidando. E quando eu falo... Mais uma, tarô? Não, tá? Poucas palavras hoje. E quando... Nossa! E quando eu falo de energias predispostas, tá? O que isso quer dizer? Gente, qualquer mesa de tarô, tá? Qualquer coisa que sai, são energias que estão disponíveis com facilidade para acontecer. Por isso que a gente fala se vai acontecer ou não. Não, a questão minha não é questão tarô, é questão sua. Se duvidar, muito provavelmente a probabilidade de não acontecer absolutamente nada é 100%. Tá? Já acreditando já é complicado, imagina duvidando. O 5 de paus, tarô, por gentilântes aqui, signo de touro. Que foi, Morfeu? Menino. 3 de copas, tarô, por gentilântes. Tá pega, meu. Alguma coisa roubando sua alegria aqui, taurina, taurino, do meu pequeno coração, sim. A lâmina da morte, por que você tá invertido? Eu te inverti? Muito louco. A lâmina da morte no fundo do deck, meus amores. Vamos lá, vamos falar da lâmina da morte, né? Tem muita gente que não conhece o tarô. Talvez entenda aí, né, a lâmina da morte como algo complicado, que nem a lâmina do El Diabito, do tio Lu, né? Que não tem nada disso. A lâmina da morte, ela traz finalizações, transformações. Lógico que ela tem uma pegada muito, muito mais profunda, por se tratar de um arcano maior, que traz o contexto tanto de uma pegada um pouco mais espiritual, vamos colocar assim, tá? Não é um contexto mais cotidiano. A lâmina da morte, ela sempre representa finalizações de processos complicados, né? Só que a lâmina da morte, ela tem a condicional, ou seja, assim como a lâmina da torre, por exemplo, que todo mundo tem medo, eu adoro. A lâmina da morte, ela tem essa condicionante de que eu posso fazer as transformações necessárias, finalizar com situações complexas, ou a vida dá um jeito de fazer isso. E aí o negócio fica um pouco mais complicadinho, vamos colocar assim, tá? Isso tudo para dizer, muito provavelmente, né? Tem uma situação, porque nós abrimos aqui com o 5 de paus, né? Uma lâmina que traz conflito, e aqui são lâminas imediatistas, vamos dizer assim, ou seja, lâminas do cotidiano. 5 de paus que foi clarificado pelo 5 de copas, tá? E o 3 de copas, que representa alegria, né, comemoração, etc., foi clarificado pelo 7 de espadas, né? A lâmina da morte, nesse contexto, ela entra como uma finalização necessária, que ainda não aconteceu por conta de dúvidas, né? E aqui, quando a gente fala de finalização necessária, para algumas pessoas isso pode ter acontecido, para outras pessoas pode ser que não aconteceu, mas tem uma eminência. Quando a gente fala de finalização, não é finalização de relacionamento tão somente, não é finalização de trabalho, não. A gente fala de finalização qualquer tipo de situação. Seja, por exemplo, né, uma situação em que eu tenho uma dúvida com relação a uma questão e eu preciso decidir para que essa dúvida cabe logo, né? Essa é a questão. Por exemplo, algum tipo de comportamento que me leva dentro de uma situação que não é tão agradável, né? Essas situaçõezinhas também fazem parte. Por que a lâmina da morte falando disso? Porque é um negócio um pouco mais amplo, é um negócio que mexe com toda uma estrutura da nossa vida, né?
E essa situação, ela está refletindo aqui na mesa, Touro. Por quê? Nós temos o 5 de paus aqui, que fala dessa questão do conflito interno, e aqui é muito interno mesmo, porque está do lado do 3 de copas, e sendo qualificado pelo 5 de copas, tá? Onde aqui existe uma espécie de um arrependimento, né? Ou um medo, arrependimento, eu vejo mais arrependimento do que medo, mas pode ser para algumas pessoas essa questão do medo, essa questão de culpa, essa, sabe? Toda essa parada um pouco mais complicada. E essa situação está gerando uma espécie de um conflito e é como se isso tivesse ligado automaticamente a uma espécie de um roubo energético aqui, principalmente no que tange aquelas questões que nos deixa a gente mais disposto para fazer as coisas, mais feliz, mais, né? Uma pegada um pouco mais da hora, assim, da vida. Tem uma situação que ela tá mais complicadinha para esse lado, né? Como se eu estivesse enxergando aqui a seguinte situação, Touro. Eu até tô naquela situação do smile, né? Eu tô sorrindo para todo mundo, quem conversa comigo tá tudo bem, tal, tem uma pegada desse tipo. Porém, contudo, entretanto, eu tô com algumas questões internas que elas estão pesando e isso tá, assim, meio que minando a minha alegria, a minha vontade, a minha felicidade, etc, etc, etc. Não tô falando eu, tô falando no caso, dando exemplo aqui, entende? Então, Touro, a gente vai clarificar isso aqui para entender melhor, mas a iminência de algo que precisa ser finalizado, isso tem a ver com uma escolha ou uma dúvida, ou até mesmo um processo de ilusão. Flávio, dá um exemplo. Vamos falar de relacionamento, que tem bastante copas, né? Um relacionamento que você talvez esteja dentro de um contexto de ilusão, achando que é algo que vai dar certo, mas já teve provas A mais B mais C mais D, enfim, de que a situação não tá para você, né? Um trabalho, um projeto em que você talvez esteja insistindo em algo por conta de alguma outra situação, isso pode estar ligado, né? E nós temos aqui o 7 de ouros também, que veio acompanhando o fundo do deck, é o louco aqui, né? Falando de alguém que talvez saiba que tem que se jogar em uma situação, saiba que tem que fazer alguma coisa, mas por conta de medo ou medo de se arrepender. Aqui não necessariamente pode ser algo que já esteja acontecendo. Pode ser assim, pô, eu tenho que fazer tal coisa, mas, meu, e se eu fizer e der ruim? E se eu fizer eu me arrepender depois? Né? Bom, eu vou ser bem sincero, né? Quem sou eu na fila da panificadora para chegar e falar, olha, tem que fazer, não tem que fazer. Eu sempre costumo dar o conselho, Taurino, da seguinte situação, é melhor você tomar uma decisão, saber logo de vez o que é o que não é, do que ficar dormindo com a dúvida, entende? Embora eu sempre dê esse conselho, eu demorei muito para, por exemplo, tomar uma decisão na minha vida com relação a uma situação que eu tinha que ter tomado, entende? Então, assim, cada um tem o seu tempo de fazer isso, mas vamos lá. 5 de copas, não? 5 de paus, tarô. Por gentilânix aqui. O que é esse 5 de paus aqui? Poucas palavras, né? E foi, menino? Rainha de espadas. Energia de Gêmeos, Libra, Aquário. Gente, só vou dar uma pausa para ligar o ventilador. Esquentou pra caçamba. Vertendo, vamos lá. Rainha de espadas, que já fala da questão da decisão. Né? Fala mais aqui do 5 de paus, complementando a rainha de espadas, tarô. O enforcado. A lâmina do enforcado aqui. Taurinas, a gente pode estar falando de uma situação que ela tá meio que quarta-feira, né? Como assim, Flávio? Quarta-feira, não tá nem lá nem cá. E aí, né? Essa parada tá causando... Porque a realidade, na realidade mesmo, o conflito, que é o 5 de paus, ele tá sob esse aspecto de decisão, mas aqui também traz uma pegada de frieza, de
algo que está parado, algo que está estagnado. Então, para quem, por exemplo, há uma situação com, por exemplo, medo de se arrepender de alguma decisão aqui, é como se tivesse aquela situação do, beleza, eu posso até tomar a decisão, mas, e se a situação parar, e se as coisas não fluírem como eu imaginava? Vou dar um exemplo, né? Eu não estou contente com o trabalho que eu não estou contente com as coisas que eu estou fazendo, né? Com o meu projeto, sei lá, eu quero parar com tudo isso, eu quero fazer outra coisa, entrar em outro trabalho, enfim. E aí fica aquela questão do medo, né? Das coisas simplesmente estagnarem, né? Das coisas simplesmente não fluírem, ou não fluir conforme eu imagino como tem que fluir. Para vocês, eu entendo, taurinos, que isso é uma situação bem complicada, porque pela própria característica do elemento de vocês, que é o elemento terra, traz essa pegada de muito pé no chão. Então é como se tivesse uma espécie de uma dificuldade um pouco maior em tomar-se uma decisão onde não se sabe qual desfecho vai dar, ou se existe uma espécie de um respaldo ou segurança por trás de alguma coisa, né? Seja, por exemplo, né, não necessariamente finalizar algo, né? Finalizar um relacionamento, pode ser, por exemplo, você tá na parada de tipo finalizar a sua solteirice, vamos colocar assim, porque talvez tenha alguém que queira e você também, né? Será que isso vai ter uma estrutura? Será que agora as coisas podem até estar fluindo, mas e quando o negócio fica mais sério? Quando as coisas começarem a ficar mais sérias? Entende, Touro? Então aqui tem que adaptar bem ao seu momento, tá? O enforcado com a rainha de espadas traz essa questão da decisão, mas aqui também existe uma espécie de uma não comunicação, né? A rainha de espadas mental fala também dessas pegadas de comunicação, e o enforcado bem no meio. Então aqui pode ser também alguém que precisa comunicar alguma coisa ou ter algum tipo de conversa, ou pode ser, por exemplo, vamos lá, que estava a morte no fundo do deck. Vou dar um exemplo numa questão de relacionamento. Pode ser um relacionamento que findou, né? Teve uma finalização, e aí a gente pode até colocar como uma espécie de uma finalização meio que brusca para algumas pessoas, tá? E de repente, perdeu-se a comunicação. Então, talvez essas pessoas estejam comunicação zero, contato zero. E aí esse negócio do tipo, eu estou lamentando, só que estou lamentando essa situação, mas aqui não tem alguém que arreda o pé, porque a rainha de espadas, ela quando toma uma decisão, ela não costuma olhar para trás, né? Não é nem uma questão de não ter um compromisso com o erro. E aqui não é nem a energia de vocês, porque aqui é uma parada muito mais mental. Mas assim, não é que ela não tem um compromisso com o erro e ela poderia olhar... Não, é porque as decisões dela são baseadas dentro de uma racionalidade muito grande. Então, talvez hoje, nesse momento, com relação, seja o que for aqui que está apontando na mesa, isso você tem que adaptar ao seu momento, tá? Existe esse contexto da racionalização, né? Eu pensei bastante. Então, vamos supor, teve a finalização. Embora talvez você esteja aqui, né, disposto a ter uma conversa, ou querer uma conversa, como se algo te falasse, não, eu tomei a decisão, não vou fazer isso, né? Eu não vou entrar em contato, eu não vou abrir mão da minha convicção. E assim, ninguém está julgando aqui, tá, Touro? Mérito de certo ou errado, cada um, tá? Eu tô aqui, sou mensageiro, pelo amor de Deus. Aí é com você, Flávio, mas o que eu devo fazer? O que você acha que você deve fazer? Aí eu acho que eu não devo entrar em contato, então não entre em contato. Só que tem uma parada que é um pouco mais complicada, tá? Porque o enforcado nessa condição, ele está trazendo estagnação. Então, taurino, seja o que for aí, né? Questão de trabalho, de projeto, de relacionamento, é como se essa situação ela tivesse te estagnando, só que se tivesse só estagnando, estaria tudo bem, mas aqui está minando, né? Eu estou vendo muito uma questão energética, sabe? É como se isso estivesse roubando a sua alegria, a sua felicidade, né? Por isso, essa necessidade talvez de
tomar a decisão. Ah, beleza, eu não quero mais esse trabalho, então eu vou tomar decisão, eu não quero mais esse relacionamento, então eu não vou entrar em contato. Whatever. Banca isso para você. Entende? Banca isso para você. Por quê? Porque se você entrar nessa pilha aqui do 5 de copas, que traz o lamentação, arrependimento, aqui pode ser até uma questão de alguém que está sentindo uma culpa e às vezes não sabe nem por quê. Né? Pô, eu saí desse trabalho, era o que eu queria, eu iniciei um trabalho novo, eu iniciei um projeto, era o que eu queria, mas eu estou me sentindo culpado com relação a alguma coisa. E isso está me deixando, está me trazendo um conflito que está me bloqueando, está me travando. Só que eu não consigo me expressar aqui. Eu não consigo verbalizar, talvez, o que está me fazendo sentir essa culpa. Geralmente, essas questões, elas estão sempre atreladas a questões emocionais, é o que bateu na mesa. Tá? A culpa pode estar refletindo uma espécie de um arrependimento, mas teria que dar uma investigada bacana nisso daí. Numa leitura coletiva é muito difícil. Vamos lá, o 5 de copas, tarô, por gentileza. 9 de copas, que estranho. Vou precisar entender esse 9 de copas. 9 de copas, tá? Por gentileza. O louco. Ah. 9 de copas. Vou trazer mais pra cá. 9 de copas veio com a lâmina do louco. Aqui. Deixa eu tirar do ring light. Que estranho, a gente tinha o 7 de copas no fundo do deck. 7 de copas é ilusão. 8 de copas eu também classifico ele em determinadas situações como uma espécie de ilusão. A ilusão da ilusão, a ilusão do 7 de copas. Eu insisto em algo que, né? E aí, depois de insistir um pouco, eu percebo que aquilo realmente não fazia sentido. E aí eu me liberto, né, para ir em busca de algo que realmente faça sentido para mim, que é o caso aqui do 9 de copas. Entendi. Tem alguém que quer sair de uma situação, mas não consegue. Por isso, tá 5 de paus com... Tem uma falta... Aqui tem falta de comunicação. Aqui tem falta de ação. Aqui tem alguém que quer sair de uma situação, por isso que a lâmina da morte estava no fundo do deck. Lembra no começo que eu falei? Algumas pessoas finalizaram. Essa situação de algumas pessoas finalizaram, existe uma situação de que eu olho com uma espécie de culpa, arrependimento do passado, mas mesmo assim eu entendo que seguir em frente e seguir uma nova jornada aqui em busca dos meus sonhos, meus desejos, que é o que fala o 9 de copas aqui, eu entendo que isso é para mim, mas eu não consigo me movimentar. E por quê, tarô? Vamos lá, tanto para quem finalizou, para quem precisa finalizar algo aqui ou quer sair de alguma situação. Pode ser, por exemplo, você querendo sair de um âmbito familiar, né? Aqui tem gente, aqui tem pessoas envolvidas que estão atrapalhando. Touro. Ou você está buscando informações com pessoas e isso meio que está te trazendo mais conflito. Como assim? Fala com uma pessoa, o que você acha? Fala com a outra, o que você acha? Busca uma taróloga, o que você acha? Os tarólogos, o que você acha? O que as cartas mostram aí? Eu vou dar uma dica para você que busca leitura particular, tá? Você tem que entender que a leitura particular ela vai refletir o seu momento, a frequência que você está, tá?
Então, assim, é muito complicado quando a gente fala de puxar energias predispostas dentro de uma... Porque o tarô ele não vai falar o que você tem que fazer. Se você busca uma consulta de tarô para o tarô te falar o que você tem que fazer, ele não vai falar. Ele vai te dar energias predispostas, tomando decisão X o que acontece e Y o que acontece. Mas é muito baseado no momento em que você está. Entende? Se você mudar um pouquinho seu padrão vibracional, vou dar um exemplo, tá? Pô, eu tô a fim de sair de um relacionamento. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Qual a melhor decisão? Busco no tarô. Só que, no mesmo dia que eu vou fazer a consulta, eu conheço uma pessoa que, a pessoa, sabe? Tipo, não amor à primeira vez, mas você fala, nossa, cara, a energia da pessoa, tipo, mudou o seu padrão vibracional. A mensagem do tarô vai ser outra, completamente diferente. 3 de copas. Hoje, gente, minhas leituras, para você que é nova, para você que é novo no canal, minhas leituras elas são bem reflexivas. Eu sabia, soltei um palavrão que eu acho que, graças a Deus, não pegou no microfone. 7 de copas, no 3 de copas. Estou falando aqui que tem um embaraçamento, tem influências externas que estão aqui também ajudando. E se não forem influências externas aqui, não vou falar que seria uma questão espiritual, mas pode ser para algumas pessoas, tá? É que não veio um arcano maior aqui em cima batendo, mas se vir, mas que tem alguma coisa aqui que tá te influenciando, e isso pode estar... Gente, não vamos se limitar só a pessoas, tá? Gente, a gente vive num mundo... O tarô, quando foi desenvolvido, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha... Pegou a senha? Captou aí? Né? Instalou o chip? Esse 3 de copas aqui pode ser influência, por exemplo, leituras de tarô, mensagens de Instagram, WhatsApp, um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Tá? Não vamos se limitar aqui, não vamos limitar o tarô com tanta riqueza que ele pode trazer, inclusive nos tempos atuais. Né? 7 de espadas. Não? Cancela a informação anterior, tarô por gentilhantes. Complementa o 7 de copas aqui no 3 de copas. Rainha de copas que está... Pode ser uma figura feminina que tá câncer, escorpião, peixes, alguém com uma figura materna, mais um. Ou você, essa rainha de copas aqui, né? Achou que ia cair, ó, rainha de ouro. Se saiu teia, não saiu. Rainha de ouros, 2 rainhas aqui. Gente, não se pegue ao gênero, tá? Não se pegue ao gênero. Eu não vou fazer explicando o yin. Pediram para eu fazer um vídeo explicando o yin yang. Não dá, gente. Com tanto vídeo na internet que tem, de pessoas que têm muito mais embasamento do que eu para falar sobre yin yang, eu sempre aconselho o Hélio Couto, porque ele traz uma definição um pouco mais lúdica, né? Enfim, mas vamos lá. Rainha de ouros e rainha de copas. Aqui, esse 7 de copas em cima do 3 de copas pode ser influência externa, mas isso daqui pode ser representando você, taurina, taurino, né? Dentro do seu contexto aqui, dentro da sua vida, onde talvez você esteja dividido entre 2 energias. Questão emocional e o pé no chão. E aí o racional para terminar de acabar com tudo. Porque nós temos, só faltou a rainha de paus aqui para chegando metendo o pé na porta. E não duvido ela vir. Nós temos 3 rainhas aqui. Rainha de espadas, rainha de copas, rainha de ouros. Então, eu sou pé no chão, mas tem algumas questões emocionais que estão envolvidas dentro desse processo aqui, Flávio. Tanto do processo do trabalho, porque... pode ser, Flávio, dá um exemplo, questão emocional, com uma influência. Você quer sair de um trabalho para abrir um negócio próprio, mas talvez pessoas da sua família falam, você tá ficando louca, você tá ficando louco.
Não faz isso. Você tem um trabalho fixo, você ganha, né? Queira ou não queira. Eu não vou entrar nesse mérito também, nesse mérito. Queira ou não queira, você, todo final de mês, pinga, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho até aflição de falar isso. Antes pingar do que faltar. Ah. Antes pingar. Antes pingar do que faltar, né? E aí você fica, putz, e aí, eu vou, não vou, faço, não faço, né? Eu tô vendo pior aqui, né? De relacionamento, uma questão de relacionamento, né? É que negócio. Gente, e aí, termino, não termino? Aceito, não aceito, né? Ah, não sei, né? Tá tão difícil hoje de encontrar um homem decente, tá tão difícil de encontrar uma mulher decente, né? Você vai querer terminar, pode não ser o melhor ali para você, mas ô meu pai, será, meu Deus? Será? E aí acontece que isso está te minando, isso está te prejudicando, isso tava, ó, o 6 de copas no fundo do deck, tem alguma questão do passado aqui. Ixi, com a temperança, tem até uma situação de reconciliação. 7 de ouros, nessa disposição, uma situação em andamento, inclusive. Alguém, aqui eu posso estar falando para quem é essa situação de reconciliação, ou está na dúvida de aceitar uma reconciliação, ou de fazer uma movimentação em direção a isso, ou se entrou dentro de um processo de reconciliação, já está na dúvida se realmente era isso que queria. Porque aqui tem o pé no chão e aqui tem o emocional, batendo em cima do 7 de copas, né? Tarô, por gentileza, fala para mim, como é que taurinos conseguem sair dessa situação de 5 de copas aqui? O que poderia ser dito com relação a isso? Poucas palavras, vamos utilizar outro tarô, né? Vamos utilizar outro tarô cheio de talco. Olha, só as fumacinhas. Fala aqui dessa situação, tarô. Como é que taurinos do meu pequeno coraçãozinho conseguem aqui, tá driblando essa situação 5 de copas, 5 de paus também, né? 5 de pentáculos, que delícia, hein? 8 de paus, 7 de ouros. O caminho né? Foi qual que bateu primeiro? Foi o 8, né? A lâmina do mundo no fundo do deck com 7 de copas. Finalizar as dúvidas. Aqui na realidade não é nem finalizar. Aqui tem a finalização, tá? Aqui tem a finalização. Meus amores, aqui é o seguinte. Vai ter uma decisão que vai passar por cima desse enforcado aqui. Só que, olha que interessante que eu enxerguei. O enforcado sempre fala de uma situação onde você talvez deva olhar por novas possibilidades, novos horizontes, novos prismas, né? Olha o que eu enxerguei. O tarô é mágico pra cacete, meu. É como se essa rainha de ouros, essa rainha de espadas, essa questão racional, estivesse falando para o enforcado: ó, você está olhando para uma posição só, olhe para o lado. Como se ela estivesse meio que apontando, ó, você tem que olhar para uma outra direção aqui. Entende? Flávio, é difícil pra caramba. Meu, não vou falar que não é difícil. É. Mas quando a gente resolve, é libertador também. Mesmo que isso momentaneamente traga uma espécie de dor, que talvez ali naquele momento a gente não compreenda muito bem compreendido, é algo que, meu, acaba sendo um pouco mais libertador. Né? Terão dias em que você vai entrar dentro dessa energia de 5 de copas, então vai ter uma situação de culpa, vai ter uma situação de arrependimento, vai ter uma situação de se lamentar por,
Mas eu entendo que antes se lamentar, né, momentaneamente por algo ali que você, neste momento, talvez considere como o ideal, vamos, ou não, né, enfim, adapte ao seu momento, do que ter uma vida, um contexto todo se lamentando por não ter tomado talvez uma decisão que de uma certa forma, aqui eu estou falando certamente com taurinos que sabem o que querem. É 9 de copas com... E aqui o 5 de copas pode estar falando de alguém que não tomou a decisão ou tomou uma decisão errada aqui e agora não consegue se soltar dessa questão. Entende? E o 9 de copas é uma lâmina de quem vai em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, que realmente quer. Entende, Touro? Só para finalizar aqui, que caramba, a gente já está com 30 minutos, meus amores. Vamos lá. Eu perguntei aqui como que faz para sair dessa situação do 5 de copas, 5 de paus, né? 5 de ouros. O 5 de ouros, então a gente já tem aqui o 77, né? O 77, nós temos o 55, 555 para algumas pessoas, então se isso fizer algum tipo de sentido. Depois eu falo as energias aqui que eu tenho, tá? Mas eu vou falar agora Gêmeos, Libra, Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio, aqui. E temos um pezinho aqui também em Áries, Leão, Sagitário, mas bem fraquinho. Aí o 5 de ouros traz a seguinte informação. O que é o 5 de ouros? Eu preciso explicar para você entender como é que faz para sair. 5 de ouros é uma lâmina que fala de falta, escassez. Seja financeira, seja emocional. É uma lâmina que fala de enfermidade, tanto física quanto mental, quanto de qualquer jeito. Adapte, tá? Onde, quando a gente pergunta como que faz para sair, veio o 8 de copas e o 7 de ouros. Eu não lembro qual que bateu primeiro na mesa, tá? Mas eu vou falar as duas situações, tanto com o 7 de ouros aqui, entre antes do 8 de paus, quer dizer, quanto com 7 de ouros depois do 8 de paus. Mas a mensagem é a mesma, tá? Por se tratar de uma lâmina de falta, aqui está me mostrando que a questão emocional envolvida e a questão financeira ou material envolvida, ela está olhando para uma situação que pode vir faltar. Como assim, Flávio? Presta atenção nessa parte, gente. Não vou repetir. É quando eu fico na situação de tomar uma decisão, seja ela qual for, com medo, por exemplo, de me faltar algo. Então, na questão financeira, é uma situação óbvia, eu não preciso desenhar, não preciso, trazer uma ilustração maior, tá? Na questão emocional, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque é quando a gente sente falta. Então, às vezes, a necessidade de estar com alguém, às vezes tem uma espécie de uma dependência emocional, e não necessariamente uma dependência emocional com relação a alguém. Pode ser uma dependência emocional que ela é um pouco mais ampla. Entende? E isso daqui, quando o tarô falou, quando eu perguntei como que pode sair, é observar, transmutar essas energias. Flávio, como que eu faço isso? Se você tiver como sozinho, buscar conhecimento na internet, como que eu saio de uma dependência emocional, tal, ou, como que eu mudo o meu pensamento com relação à falta, ao que me falta hoje, então vibro na escassez de dinheiro, na escassez de situações emocionais, tá? Se você tiver como fazer isso, ok. Se você não tiver como, você precisa buscar ajuda de alguém que possa te conduzir. Tarô ajuda? Se for leitura espiritual, muito provavelmente vai indicar alguma coisa. Leitura de tarô normal, acho um pouco difícil, tá? Ou terapia.
Tá bom? Aliás, no final, antes de finalizar, eu vou falar, eu vou até deixar o telefone do cara que eu faço terapia também. A gente precisa, né, identificar algumas coisas. E aí, quando você busca essa situação, você tem a colheita, o resultado aqui, e aí você pode sim manifestar uma outra situação, que é exatamente o que o 7 de ouros faz. Agora, na posição de 7 de ouros antes do 8 de paus, é quando você simplesmente se arrisca. Como assim, Flávio? Eu simplesmente vou lá e faço. Você viu como mudou a figura, né? Mudou. Aqui eu busco ajuda, aqui eu me arrisco. Por isso que a posição da lâmina no contexto ela fala muito. Para sair da situação de falta, simplesmente eu me arrisco. E vejo no que vai dar. Só que aqui o arriscar, ele traz mudanças. E aí são mudanças. Mudança de comportamentos, mudanças de como eu enxergo a situação, mudança física, geográfica, entende? Aí tem tudo isso aqui, né, Touro? Enfim. Tem essas situações. Milagre não existe, meus amores. Se você busca uma leitura de tarô para chegar no final da leitura e escrever falou e não falou nada, primeiro que eu vou te dar uma invertida, segundo que eu vou te bloquear, você vai poder comentar, mas só você vai ver o comentário, e você não vai sair do furô de cocô que você tá. Porque não existe milagre. Entende? A gente traz o que pode dentro de um contexto, uma leitura coletiva aqui, né? No final, no primeiro comentário fixado, no primeiro comentário, gente, não é na descrição do vídeo, é onde você vai lá e comenta. Seu primeiro comentário vai estar no topo, fixado. Eu vou deixar o contato do Alessandro, que é o cara que me ajuda com essas questões, porque todos nós temos essas questões. Entende? Então, para quem quiser, pode entrar em contato com ele, ver como é que ele pode te ajudar, quanto que deixa de se tem pacote, se não tem acompanhamento, aí é com vocês. Ok, meus amores? E a pergunta que tem que ser feita é, já deixou o like? Se inscreveu nesse canal? Comentou, curtiu, compartilhou, fez tudo isso? Mega beijo pra você, coração 3D. Você não fez isso? Tô bem vendo você pedindo ajuda pro universo, o universo te ajudando de uma certa forma, você esquecendo de deixar o like no vídeo. Ok? Por favor, é a única coisa que a gente pede, tá bom? E agradeço de coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, mega beijo, tchau, tchau.